Agora atenção, a Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou a terceira morte por dengue. Terceira morte por dengue só este ano. A vítima foi uma mulher de 82 anos que estava internada no hospital ali da cidade. E considerando o ano epidemiológico que começou em agosto do ano passado, já são 4 pessoas que perderam a vida para dengue em Foz do Iguaçu. E além de dengue, a chikungunya também é uma outra preocupação enorme aqui para a nossa região. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou a primeira morte de uma pessoa contaminada com essa doença aqui no Paraná. A vítima era de Itaipulândia, região nossa aqui. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, todos sabem, é o mesmo que transmite a dengue, zika também. E a Daiane Santos vai conversar comigo novamente, porque ela tem mais informações sobre este caso registrado aqui em Itaipulândia, mas que acende esse alerta para toda a nossa comunidade. Toda a região oeste e sudoeste está em alerta para esses casos que estão aí sendo confirmados e as mortes que estão sendo confirmadas por conta das doenças, Daiane. Isso mesmo, Valdinei, essa morte aí por chikungunya de uma idosa de 72 anos em Itaipulândia, que é tão perto de nós, né, acende esse alerta para toda a nossa região e também para todo o estado do Paraná. Essa mulher de 72 anos, ela tinha ligação direta com o Paraguai, com o país vizinho, por ser moradora de lá, mas há pouco tempo estar residindo em Itaipulândia. Mas ela ainda tinha esse contato, ela ia visitar parentes, por exemplo, no Paraguai, e inclusive alguns parentes vinham também visitá-la em Itaipulândia. Hoje pela manhã nós conversamos com a prefeita, a senhora Cleide, prefeita de Itaipulândia, que contou pra gente, Valdinei, quais são os trâmites, o que ela vai fazer a partir de agora, o que também já está sendo feito, principalmente no bairro, na região em que essa mulher morava, como barreiras, por exemplo, né, a aplicação ali da bomba costal, agentes de endemias a todo vapor ali, realizando os trabalhos. Foi isso que garantiu a prefeita para a nossa equipe. Vamos acompanhar. A equipe da saúde está fazendo um trabalho intensivo, né, especialmente de bloqueio nos bairros onde tem acontecido, né. Estamos sim tendo vários casos de dengue, não é um caso expressivo, não estamos ainda em calamidade pública, porém tivemos a confirmação, né, ontem, quinta-feira, desse primeiro caso, esse óbito, então, que foi uma morte por chikungunya, né, depois de vários dias aí vindo o resultado do laboratório do estado. Nos preocupou bastante, porque Itaipulândia é um município de fronteira, né? Estamos vivendo, toda a região está vivendo isso, e nós temos em Itaipulândia muito esse trânsito de pessoas, né? Que moram em Itaipulândia, que vem, inclusive essa senhora aí veio para se tratar de hanseníase no município, mas ela várias vezes ela ia vir para o Paraguai porque tinha família lá também, né? Então foi um caso que veio importado do Paraguai, mas infelizmente Itaipulândia entrou para as estatísticas com essa morte. Bom, e a evolução do quadro dessa paciente foi bastante rápida, viu, Valdinei? Só para o pessoal de casa ter uma ideia, ó. Ela teve entrada no dia 11 de março no Hospital e Maternidade de Itaipulândia. Ali ela apresentava já cansaço, mal-estar, febre, também um pouco de falta de ar. E ela tinha já o histórico de viagem para o Paraguai, esse contato direto. No dia 13, ela apresentou um agravamento, sinais de alerta ali. E ela precisou ser transferida para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. E no dia 16, infelizmente, não resistiu e morreu. Também essa questão, né, de ser tão rápida essa evolução da doença, essa primeira morte ali no município de Itaipulândia, tudo isso está sendo monitorado também pela Secretaria de Estado da Saúde. O secretário, o senhor César Neves, também relatou quais os passos, o que preocupa a partir de agora e o que o Estado também já está fazendo até para conter, né, essa disseminação da doença. Nós já estamos monitorando essa situação há mais de um mês. Fomos ao Ministério pleiteando duas coisas de imediato. Primeiro, o envio de mais kits sorológicos para o diagnóstico da febre chikungunya. E segundo, o maior aporte de veneno, o veneno Cielo, que é o único veneno homologado pelo Ministério para o fumacê. Os kits foram enviados já na primeira semana após o nosso pleito. E quanto ao veneno, que ainda é uma crise do governo federal, já que é uma compra centralizada pelo governo federal, mas diante do apelo nosso do Paraná, eles contingenciaram uma raspa do tacho, vamos dizer assim, e na semana passada recebemos 1.000 litros. Não é o suficiente, mas é mais uma arma para o combate.
Quanto à chikungunya, estamos muito atentos. Já temos um bloqueio epidemiológico na região da fronteira. Já enviei há 15 dias passados um contingente de soro fisiológico, medicamentos e opiáceos, já que a chikungunya tem como característica uma forte dor, especialmente em articulações e nas costas. A informação que eu tive da nossa vigilância, que essa paciente que faleceu de febre chikungunya é uma paciente paraguaia e que estava visitando familiares aqui no Paraná e infelizmente tinha várias comorbidades bastante graves que culminaram com óbito. Olha, Valdinei, além deste caso, da morte aí dessa senhora de 72 anos, o município de Itaipulândia aguarda o resultado de mais um caso que está, até o momento, como suspeito também para a chikungunya. Então, eles estão aguardando esses resultados laboratoriais para confirmar ou descartar mais esse caso no município. Obrigado, Daiane, pelas informações. Uma senhora de 82 anos, então, em Itaipulândia, que perdeu a vida para a chikungunya. Essa é a primeira morte registrada aqui, então, confirmada mais cedo pelo Laboratório Central do Estado. Obrigado, Dai, pela participação, pelas informações. Vocês estão vendo, já estou aqui com a doutora Lilimar Mori, chefe da 10ª Regional de Saúde aqui em Cascavel, que atende a toda a nossa região. E nós vamos aqui falar sobre dengue, sobre zika, sobre chikungunya. Todos os dias a gente traz aqui no nosso Balanço Geral situações, notícias sobre essas doenças que são transmitidas por um único mosquito. É o Aedes aegypti. Mas afinal, qual é a diferença entre essas doenças? Porque nós temos aqui um quadro grave de dengue em Cascavel, Foz, como vocês já viram, as mortes que foram confirmadas. A gente tem zika também, a gente tem chikungunya trazendo essa notícia que entristece a todos nós, doutora. Mas a gente precisa entender se tem diferença nessas doenças. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Lilimar. Boa tarde, obrigada. Sim, são diferentes, apesar de o transmissor, o que leva a doença para as pessoas, ser o mesmo, a Aedes. E se você pensar em termos de Aedes, ele está espalhado no mundo e até agora catalogadas, ele transmite 17 diferentes agentes etiológicos. Doenças? Algumas nós não temos no Brasil, mas ele é responsável pela transmissão. Vamos começar pela mais comum, dengue. Depois nós tivemos zika, chikungunya, febre amarela, também é o Aedes aqui na área urbana. Na área rural silvestre é outro, mas na área urbana é o Aedes. E temos Oropuche, Maio e outras doenças que estão também presentes e algumas delas já acontecendo no Brasil. Voltando para a nossa questão aqui de chikungunya. A nossa regional é vizinha da regional de Foz e Foz faz divisa com o Paraguai. Não importa onde está essa circulação hoje. Nós recebemos o alerta de que o Paraguai estava apresentando muitos casos de chikungunya, então uma elevação no número de casos. Quanto mais casos eu tenho, mais possibilidade de ter alguns graves, inclusive óbito, e isso está começando a acontecer, já aconteceu no Paraguai também. E normalmente as pessoas que vão a óbito são aquelas que já têm algumas comorbidades, como o secretário Mas falou. É uma regra, doutora? Não é uma regra, mas existe essa chance maior. A probabilidade é maior. E eu vou voltar a falar o que eu sempre tenho falado, Valdinei. A gente não pode criar como um bichinho de estimação o Aedes. Você veja, ele traz muitas doenças, Ele estava na mata, quietinho. Nós é que fomos invadindo o habitat dele e ele se urbanizou. Porque em vez de ir lá picar a pele do roedor, da raposinha que está na mata, que tem pelo, etc., a nossa é muito mais fácil para ele. Então, ele se adaptou aqui. Esse mosquito, ele gosta de locais onde possa ter água. E aí, nós fazemos esses criadouros, nós colocamos esses criadouros para ele. Porque se fosse só a natureza, a gente não teria surto ou epidemia. Isso. Você pediu das diferenças. A mais comum, que é dengue, ela é uma doença antigamente conhecida como febre quebra-ossos. A gente vive há quanto tempo com a dengue, doutora? Já desde a época da década de 90. 90. E se você olhar, até por causa dessa divulgação, eu pedi um levantamento lá para a equipe, nós tivemos, se você me permitir, claro. Nós tivemos de 2015 para cá, que foi o nosso maior número de casos de dengue, foi a primeira grande epidemia que nós tivemos aqui na região, foram
2 óbitos, aí no outro período, 4 óbitos, 9 óbitos. Gradativamente ele foi aumentando. O ano passado, que a gente teve uma grande epidemia na 10ª regional, foram 19 óbitos por dengue. E a gente pode evitar isso não tendo mosquito. Então, dengue, dor no corpo todo, mal-estar, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Me permita, doutora, não, imagina, só para a gente poder ilustrar, nós temos uma tela. Recebemos informações, inclusive, aqui para formularmos essa tela aqui, ótimo. Porque a senhora vai ajudar a gente a desmistificar e fazer com que a população entenda qual que é a diferença das doenças. Por favor, fique à vontade, doutora. Aedes aegypti e dengue. Dengue são 4 tipos diferentes de dengue, alguns DEM 1, DEM 2, DEM 3, DEM 4. Um ou outro é um pouco mais agressivo do que os restantes. A 4 é aquela hemorrágica que a gente conhece, que é tida como a mais agressiva ou não? Normalmente é assim, eu tenho um caso de dengue, qualquer um dos vírus, eu acabo fazendo defesa. 90% das pessoas vão evoluir para a cura na dengue. Quando eu tenho o segundo vírus da dengue, um outro vírus, que são 4 diferentes, eu tenho contato, o meu organismo pode responder de uma forma tão violenta que prejudica o meu organismo e eu tenho a dengue grave ou dengue hemorrágica. Ou seja, você pode ser contaminado 1, 2, quantas vezes? Mas E às vezes você vai fazer uma resposta exagerada. Né? Também pode ser que para você aconteça isso, para mim não, mas é uma possibilidade. Certo. O que eu vou ter na dengue mais comumente? Febre alta, é aquela febre de 38, 40 graus, certo. rápida. Às vezes a pessoa diz assim, eu estava assistindo novela, notícia, um programa, e me deu um tremor de frio. Ele sabe a hora que deu aquela febre alta. Entendi. Tá? Em geral é isso. Cefaleia, dor de cabeça, comum. Dor atrás dos olhos, porque é uma característica da dengue que as outras não têm. A gente chama de dor retroocular. Musculares, é aquela famosa quebra-osso, então a pessoa fica... Será que é gripe? Mal mesmo, será que eu comi alguma coisa? Começa com essas, né? E fraqueza. Fraqueza da própria doença. Se eu tenho isso, eu sei que os postos estão sobrecarregados, a UPA, mas eu tenho que procurar um atendimento, tá? Principalmente agora, nessa época, que é a época de dengue. Chikungunya, aí a gente tem a diferença das dores e inchaços nas articulações. O problema é que a dengue, 90% dos casos, cura. Eu vou ter poucos casos graves ou que evoluem para óbito, mas quem cura não fica com sequela. Chikungunya, grande maioria dos casos, fica com sequela, dores articulares. E nesse caso, a senhora teve uma evolução muito rápida e chegou a óbito 82 anos, porque ela já tinha um histórico, né? De talvez... Provavelmente de sistema imunológico mais... debilitado. Tá? E aí, para fechar, Zika. Zika foi aquela epidemia que nós tivemos, né? Principalmente na gestante. Isso. Aqui a gente está fazendo alerta também na chikungunya para gestantes, porque a gente não sabe como o vírus age no bebê ainda, a gente não tem tanto estudo assim. Mas aqui na Zika nós tivemos a questão das microcefalias. É uma doença que, em geral, também evolui bem, mas eu posso ter os casos excepcionais. Nunca vou saber quem vai ser o caso grave. Então é melhor evitar, né? Tudo isso daqui eu evito não tendo mosquito. E é por isso que a gente não desiste de falar. Vamos juntos nessa briga, nessa campanha contra... É uma campanha contra o Aedes aegypti, para que a gente não tenha essas doenças circulando aqui e trazendo mais vítimas. Doutora, fiquei feliz que a senhora participou mais uma vez aqui com a gente. Valdinei, eu só Pode vou concluir. falar o seguinte. Se eu tiver 5 casos de dengue em Cascavel, olha o tamanho de Cascavel, eu vou precisar de um tipo de recurso. Se eu tiver 1000 casos, eu vou ter o caos. É isso mesmo. E nós temos que ajudar... Não é ajudar, é fazer a nossa parte. É comprometimento, é responsabilidade. É cuidar da minha área, é não jogar o lixo. Olha, gente, às vezes a gente vê uma água parada, limpinha lá, coletada da chuva, você não faz ideia do que tem essas larvinhas aqui que você mexe. E é muito rápido também, né, doutora? A gente perde o controle. Bom fim de semana. Eu é que agradeço. Saúde para a senhora. Amém. Obrigado. Obrigada.